Isaías 43, versículo 18, diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, e nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, e que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Pai, essa é a tua palavra, é a tua verdade. Senhor, ajuda-nos a traduzir essa instrução, ajuda-nos a discernir essa instrução. Ajuda-nos, Pai, pelo Teu Espírito, a compreender o que o Senhor quer ministrar aos nossos corações, para que, de fato, nós possamos viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós, em nome de Jesus. Amém. Uma profecia ou uma palavra profética, uma palavra de ânimo, de incentivo, seja como você quiser entender isso, ela nunca encontra um momento propício. Então, toda vez que uma palavra é liberada, ela encontra em nós uma vida contrária àquela palavra. Mas como? De que jeito? Com que recurso? Com que relacionamento? Não conheço ninguém, não tenho acesso. E a gente começa a pensar como. Porque a palavra, não é sobre o meu presente, mas é sobre o que Deus enxerga de mim no meu futuro. É Deus olhando para o meu destino, entendendo que é neste lugar que eu vou estar. E a palavra, então, ela é só um alerta para mim, dizendo assim: alguma coisa de bom vai acontecer na sua jornada, alguma coisa de bom vai acontecer na sua história. Então é importante você entender que uma palavra profética ou uma profecia, ela encontra situações diferenciadas. Essa palavra ela foi liberada no momento de exílio, no momento de muita dificuldade, no momento onde a crise estava estabelecida, onde eles eram subjugados, onde de fato tudo estava ruim. E de repente a palavra é liberada. Não vos lembreis das coisas passadas. Então, uma palavra para que ela possa encontrar um lugar para seguir, ela esbarra em algo, esbarra nas minhas lembranças, ela esbarra nos meus pensamentos, ela esbarra nos meus conceitos. E o profeta traz essa palavra através de Isaías. O profeta Isaías está dizendo assim: não vos lembreis das coisas passadas. O que é que você tanto traduz no seu pensamento? O que é que tanto você conversa entre mentes? O que é que você tanto conversa entre si, que impede de você levantar a cabeça e enxergar aquilo que Deus está fazendo? Então, quando Deus diz, não vos lembreis das coisas passadas, é assim, a palavra é boa, a palavra ela é profunda, a palavra ela tem a intenção de mudar a sua história, mas se você ficar ruminando essa história do passado, ruminando essa dificuldade, ruminando esse ambiente, essa palavra não tem como prosperar. E nem considereis as antigas. Você já conversou com um saudosista? Alguém que vive falando de um tempo que não existe mais, né? Nós estamos em plena época de Copa do Mundo, e tem gente conversando sobre, bom mesmo era a seleção de 1970, o Pelé nem vivo está mais. Ah, mas a seleção de 82 era a melhor. Querido, o que a gente tem é que vai jogar agora, no final de semana. É isso que a gente tem. Amém? E eu devo torcer por ela. Eu devo crer nela. E eu não posso considerar o que era para trazer como parâmetro aquilo que eu tenho. E às vezes eu estou considerando algo, e eu estou trazendo para a minha vida algo, e eu estou impedindo de experimentar algo novo, porque eu sou um saudosista, eu estou preso no passado, eu estou preso numa história, né? Eu falei que outro dia alguém me procurou e falou assim: nossa, pastor, 2 cultos agora, saudade de quando a igreja era pequena. Eu quase que falei: está repreendido, Satanás. Que saudade de quando a igreja era pequena, pelo amor de Deus, está cheio de gente aí carecendo de ouvir, receber uma palavra. Então a gente tem que olhar sempre para o futuro, porque ele está falando assim: porque eu estou fazendo uma coisa nova, eu estou fazendo algo novo, porque Deus ele está em movimento, Deus ele está sempre em desenvolvimento, a palavra ela está sempre se renovando, Deus ele está sempre fazendo uma coisa nova. Mas se eu ficar pensando naquilo que não aconteceu, ou naquilo que aconteceu, se eu ficar olhando para o passado com muita ênfase, eu vou impedir o céu de se manifestar sobre a minha vida. Não é porque Deus não quer fazer, é porque eu estou impedido. Sabe aqueles homens no caminho de Emaús? A conversa sobre os fatos passados, não era verdade? Então eles estavam conversando sobre os fatos que ocorreram, eles estavam falando sobre a promessa, eles estavam falando: poxa, ele veio, ele prometeu, ele disse que ia acontecer, ele disse que isso ia ser a verdade, mas agora morreu. E aí Cristo os encontra no caminho e faz uma pergunta: o que é que vocês conversam enquanto caminham? Ele: das coisas que passaram. Por acaso você é algum estrangeiro, você não está sabendo o que aconteceu? E a palavra declara que, por conta da conversação, eles estavam impedidos de ver a Cristo.
Então, falar sobre aquilo que não vai acrescentar, não vai mudar a minha história, não vai acrescentar na minha vida, não muda. Então eu preciso ter uma conversa propositiva, uma conversa que fala sobre o futuro, uma conversa que fala de construção. Ainda que circunstancialmente eu olhe para a minha vida e falo, que loucura isso, falar sobre coisas que eu não consigo viver, eu não vou conseguir experimentar, porque a minha realidade diz que não. Então as boas novas é que Deus, Ele não nos consola no deserto. Em Cristo, Ele nos cura aquilo que nos feriu, Ele nos liberta daquilo que nos prendeu, Ele rompe as estruturas antigas, Ele aponta um destino, Ele abre o futuro e Ele faz o céu tocar a terra através de uma vida reconstruída. Então quando uma vida é reconstruída, Célia, saudades disso. A Célia é uma querida de Brasília, e a gente está desde os primórdios na Comunidade das Nações. A Célia é aquela que ia com pandeiro e com apito para a igreja. A alegria em pessoa. E ter a Célia aqui para mim é um motivo de muito orgulho, Célia. Bênção de Deus receber você aqui. Porque é onde o Espírito de Deus está, há liberdade, alegria, contentamento, expressão. É o salmista dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, a palavra ela vem através dos tempos, a fim de mudar a sua trajetória, para fazer o céu tocar a terra. E a gente por vezes está orando para ir ao céu. Não, a nossa oração é trazer o céu para a terra. Foi isso que Jesus nos ensinou. Seja feito aqui na terra, como é feito no céu. O céu é que vem para a terra, através da minha vida. Então, quando Deus muda a minha história, é o céu visitando a terra. E quando o céu visitando a terra, toda a circunstância que está à minha volta é modificada. Amém? Então, para que algo novo do céu aconteça, eu não digo isso como uma frase de impacto, eu digo isso com uma convicção espiritual, porque há cultos em que Deus não apenas nos emociona, Ele nos reposiciona, é um reposicionamento. Há momentos em que Deus não alivia apenas uma dor, Ele muda a estrutura que alimentava essa dor, amém? É Deus mudando a estrutura, amém? É Deus mudando a sua história, é Deus, há encontros que o céu não apenas toca o nosso coração, Ele recalibra o nosso futuro. Quando essa palavra nasceu no meu coração, eu comecei a olhar com muita esperança para o futuro. Eu comecei a olhar, Deus, o Senhor está fazendo algo grandioso, o Senhor está fazendo algo grandioso, eu preciso olhar para aquilo que o Senhor está construindo e tirar o pensamento, muitas vezes, daquilo que me combate. Não é verdade? Porque a gente é combatido. Então, eu quero trazer para você que o deserto não é o seu destino. Ele não é o ponto final. Ele não é o seu lugar final. Talvez você esteja passando por um lugar assim. O deserto pode ter sido ou pode estar sendo uma estação. Ele pode ter sido uma escola, pode ter sido um lugar de confronto, pode ter revelado seus medos, feridas, inseguranças, ciclos. Mas o deserto não é o seu endereço final. Deus não te trouxe até aqui para você aprender a sobreviver melhor dentro da sequidão. Deus te trouxe aqui para curar a sua estrutura, quebrar os ciclos e restaurar a expectativa e conduzir você para o seu destino. Amém? Então, eu sou muito esperançoso disso. Eu gosto muito, eu sou um portador de boas novas. Eu sou um portador de boas notícias. Às vezes as pessoas falam para mim assim, pastor, será que Deus é só portador de boas notícias? Eu sou cristocêntrico. O que é cristocêntrico? A minha vida gira em torno de Cristo. E toda vez que Cristo encontrou alguém, Ele falou sobre o futuro. Ele não falou sobre o passado. Ele não falou sobre o caminho que foi percorrido. Mas Ele apontou para aquela pessoa um destino para percorrer. Ele encontrou a pessoa, ressignificou aquela pessoa e mandou aquela pessoa seguir para o seu destino. Amém? Então, eu creio muito nessa palavra, que pega você. Gente, todo mundo sabe de onde está vindo, sim ou não? Eu preciso mostrar para você para onde você pode ir. Amém? A palavra é isso, as boas novas é isso. Então a palavra, ela não é apenas aquela que cura. Existe uma diferença entre Deus melhorar o seu humor e Deus mudar a nossa estrutura. Amém? Há pessoas que querem apenas sair da situação. Mas Deus quer formar em você uma nova mentalidade. Não é sair da situação, porque sair da situação não diz que o ciclo vai finalizar. Você conhece gente cíclica? Daqui a pouco voltou de novo. Voltou de novo. Saiu da crise e daqui a pouco voltou para a crise. Por quê? Porque ele não mudou a mentalidade.
A oração foi apenas um dorflex, a raiz não foi tratada, o problema não foi tratado. Então, como é importante, há pessoas que querem apenas que o cenário mude. Ei, mas Deus quer mudar a sua estrutura interior, para que você não carregue mais o deserto dentro de você para o próximo cenário. Sabe, tem gente que muda de página, mas carrega consigo o cenário anterior. Ele carrega com ele o peso do cenário anterior. Então essa palavra não é apenas sobre cura, é cura. Mas é mais do que cura. Não é apenas sobre libertação, é libertação, mas é mais do que libertação. É sobre Deus pegar você pela mão, aonde você está, e arrancar de você as narrativas antigas, devolver a esperança e apontar um destino, fazer o céu se tornar visível através da sua vida. Ei, como é bom encontrar alguém que encontrou a Deus. Como é bom conversar com alguém que conversou com Deus. Como é bom abraçar alguém que abraçou a Deus. São virtudes que são trocadas, são virtudes que são transferidas. Amém? Mateus 6,10 declara exatamente isso. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus nos ensinou a orar assim. Isso significa que o plano de Deus não é apenas levar pessoas da terra para o céu. Mas o Evangelho anuncia que em Cristo o reino de Deus chegou, ou seja, em Cristo o céu chegou. É o futuro que invadiu o presente. É o futuro que invadiu o presente. O céu começou a redesenhar a terra através de pessoas restauradas. Então, quando Deus restaura a sua vida, é um redesenho. É alguém que está te observando e fala assim: eu conheci, eu vi. Eu fiquei sabendo da história e hoje eu estou vendo que Deus fez grandes coisas na vida daquela pessoa. Sabe, nós somos um outdoor, nós somos uma propaganda do céu. Aonde nós estamos, o que falamos, como vivemos, de que maneira vivemos, representa o Deus que nós servimos. Então hoje eu declaro, tem gente que tem crise com a palavra, eu declaro. Declarar é tornar claro, é colocar luz. Amém? Amém? Tornar claro é colocar luz. Ele está reconstruindo a sua estrutura para você carregar o futuro que Ele te prometeu. Então, se você está passando por um momento aí complicado, estranho, esquisito, Deus está construindo uma estrutura em você para que aquilo que Ele te prometeu seja colocado sobre você. Amém? O passado ele pode ter sido real, mas não pode ser soberano. Isaías 43 fala exatamente sobre isso. Não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Deus não está mandando o povo fingir que não aconteceu. Eu não estou aqui pintando um quadro dizendo para você, não vai ter problema, não aconteceu. Não estou desprezando a sua dor, não estou desprezando, não estou te pedindo amnésia emocional. Deus não está dizendo que as dores foram pequenas. Ele está dizendo, não transforme o seu passado no trono que governa o seu futuro. Não transforme as suas dores, as suas decepções, aquilo que aconteceu, sobre aquilo que governa o seu futuro. Há uma diferença entre ter um passado e ser governado por ele. Eu não posso ser governado. Então, entre lembrar e viver isso, ficar preso nisso. Então, eu posso possuir cicatrizes, mas permitir que essas cicatrizes definam a minha identidade. Ei, eu não posso ser conhecido pelas minhas feridas. Eu não posso ser conhecido pelas minhas dores. Eu não posso ser conhecido por isso. Porque tem gente que vive tempo demais dentro do ecossistema que essa situação acabou por virar a identidade dele. Você é reconhecido pelo seu problema. Então, muita gente está fisicamente no presente, mas emocionalmente presa em um lugar antigo. O corpo está aqui, mas a alma está naquela conversa. Eu sou um adepto da tecnologia. Eu amo tecnologia. Mas, por vezes, isso pode te impedir. Às vezes você vem para o culto, concentrado no culto, chega uma mensagenzinha no seu zap, você deu uma olhada, aquele dinheiro que você estava esperando, não vem. Deu ruim, só daqui a 20 dias, só daqui a um mês. Aí você está no culto, e você viu a mensagem, duvido você permanecer aqui agora. Você vira para a mulher e fala assim, o que foi? Não, aquele dinheiro não vai vir. E agora, como que a gente vai fazer? Significa que a tecnologia interferiu, sim ou não? Então te tirou do lugar. Então, por vezes, a gente tem que chegar nos lugares e nós precisamos estar intencionalmente nesses lugares. Amém? Colocar em obediência todo o pensamento a Cristo. Impedir que qualquer coisa. Meu irmão, não converse comigo agora não. Estou ouvindo uma palavra de Deus.
né? Tem gente que chega atrasado no culto. Gente, o culto começa às 6h30, não é 6h31, nem 6h29, 6h30. Aí tem gente que chega às 6h40 e ele quer sentar no lugar que tem gente com a mão já adorando. Aí ele fala assim, dá licença. A pessoa está chegando no céu e você quer tirar ele do céu para você sentar. Faz isso não. Amém? Então, o corpo está aqui, mas a confiança ficou presa naquela traição. O corpo está aqui, mas a coragem ficou sepultada naquela frustração. E quando a alma fica presa, a pessoa começa a interpretar o futuro pela lente da dor. Ela olha para uma oportunidade e vê risco. Ela olha para o amor e vê uma ameaça. Ela olha para o chamado e vê incapacidade. Ela olha para a promessa e vê decepção antecipada. Por isso que Deus não apenas trata o que aconteceu fora, Ele trata a estrutura que ficou dentro. Ei, Deus está fazendo algo dentro de você. Porque a palavra do Senhor declara, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Amém? É de dentro de você. Se o inimigo conseguir entulhar você de pensamentos deformados, desalinhados com o céu, se ele conseguir entulhar você, a vida de Deus não brota do seu interior. Que a proposta não é sobre poder, é sobre modificar os seus pensamentos. Ao invés de você estar alinhado no céu, você começa a estar conectado demais aqui na terra. Então, e essa é a força das boas novas. O Evangelho não nega as más notícias, ela anuncia uma notícia maior. Eu não sei com o que você está lidando hoje, mas eu vim aqui como alguém que crê muito na palavra de Deus. Deus está fazendo coisas novas. Amém? Amém? A cruz não nega o pecado, a dor, a morte, a cruz os encara. Mas a ressurreição anuncia que a dor e o pecado e a morte não terão a última palavra. A ressurreição é essa resposta. E Deus quer romper com a tirania do ontem. Não é para apagar a sua história, mas para redimi-la. Não é fingir que nada aconteceu, mas é impedir que a dor vire profecia sobre o seu futuro. Sabe? É impedir que a dor, não para invalidar as suas lágrimas, mas para transformar as suas lágrimas em semente, porque aqueles que em lágrimas estão semeando, com júbilos eles irão colher. Amém? Amém? Como é importante entender, as lágrimas, elas não vão sufocar a sua semente, muito pelo contrário. Então, pare de proclamar, eu não vou sacrificar o meu futuro no altar do meu passado. Essa é uma palavra boa para você, não sacrificar o seu futuro no altar do seu passado. Essa palavra é para meter os dois pés na porta. Quer saber de uma coisa? Vou-me embora, vou seguir, vou prosperar, vou avançar, vou vencer. É encontrar em você um ânimo. Jesus ele fala isso para nós, né? Eu venci o mundo, mas tende bom ânimo, ou seja, esteja animado. Então Deus cura para reposicionar, não apenas para aliviar. Em João 5,6, Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Jesus chega diante de uma situação inusitada, 38 anos ali, esperando uma cura. E Jesus pergunta se ele quer ser curado. E essa pergunta parece óbvia demais. É óbvio demais. É muito claro isso. É muito claro. Porque depois de muito tempo convivendo com a dor pode virar uma identidade. Você já ouviu a expressão coitadinho? Ai, coitado dele. Ai, lembra do coitado? Você chamou o coitado? Você entregou para o coitado? Tem gente que se beneficia de ser coitadinho. Sabe? Se beneficia disso. E uma dor pode virar uma identidade. Depois de muito tempo vivendo na limitação, a limitação pode virar uma rotina. Depois de muito tempo esperando, a espera pode virar uma casa. Ei, tem gente morando na casa da espera. Hoje é dia de renunciar a esse ambiente, amém? Jesus não apenas pergunta se você quer alívio. Ele pergunta, você está disposto a viver sem a estrutura que a sua dor construiu? Dá um sorriso para quem está do seu lado aí, olha para o seu irmão e fala assim, só para aliviar a tensão, amém? Porque há feridas que com o tempo elas criam estrutura. A rejeição cria estrutura de defesa, a traição cria estrutura de desconfiança, a escassez cria estrutura de medo, a vergonha cria estrutura de escondimento, o abandono cria estrutura de autossuficiência e a frustração cria estrutura de cinismo. A culpa cria uma estrutura de autopunição. E por vezes a pessoa pede a Deus um futuro novo, mas continua se protegendo, guardando as estruturas antigas.
Pede um relacionamento saudável, mas mantém uma estrutura de desconfiança. Não consegue se amar e nem deixar ser amado, mantendo ali uma estrutura de desconfiança. Pede crescimento, mas mantém uma estrutura de autossabotagem. Então, quando chega a oportunidade, não é para mim, eu não estou pronto, não estou preparado. Está orando a Deus por quê então? Por qual motivo? Então, por isso que a cura de Deus, ela é mais profunda do que o alívio. A palavra de Deus não tem a intenção de te aliviar. A palavra de Deus tem a intenção de te curar. Ela quer desativar a estrutura que a ferida construiu. É olhar para suas cicatrizes. Eu estava falando hoje mais cedo, eu tenho esse osso aqui quebrado. E toda vez que eu olho para ele, eu lembrei que por causa desse osso eu casei com a minha esposa. Porque eu quebrei o braço. E eu estava em São Paulo nessa época. Porque quebrei o braço, onde eu estava no quartel, me dispensaram por 40 dias. Eu voltei para Brasília. E quando eu voltei para Brasília, porque eu estava com o braço engessado, ela era minha vizinha, a gente começou a conversar ali, e eu comecei a namorar com ela por causa do braço quebrado. Então, toda vez que eu olho para cá, eu falo, eita, cicatriz, gente boa. Não é um olhar com sofrimento, querido, é olhar com o olhar de quem já venceu. Doeu, mas não dói mais. Amém? Ficou a marca de quem venceu. A cicatriz é a marca de quem suportou. A cicatriz é a marca de quem venceu. Não permita, porque Deus quer desativar a estrutura dessa ferida. Amém? Lucas 4,18 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, me enviou para proclamar a libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Proclamação dos cativos, ou seja, colocar em liberdade. Pôr em liberdade significa que Cristo não veio apenas ensinar pessoas feridas a administrar melhor as suas cadeias. A palavra não tem a intenção de ensinar você a administrar. A palavra tem a intenção de abrir portas. A palavra tem a intenção de fazer você atravessar. A palavra tem a intenção de produzir vida. A palavra tem a intenção de despertar. Então conhecereis a verdade. Gente, conhecer a verdade, o que eu estou trazendo aqui é informação. Só que a informação por si só não faz nada. Conhecer a verdade é praticar aquilo que eu ouvi. Ou seja, pratique a verdade e a verdade vai te libertar. A verdade por si só resolve os problemas, amém? Amém? E a gente precisa entender isso. Então, uma porta aberta exige uma alma reposicionada. Eu não posso entrar num lugar como eu era, porque a gente aqui que pode sair da prisão, mas ainda caminhar com postura de prisioneiro. 40 anos no deserto. Saíram da prisão, mas caminhavam como prisioneiro, reclamando dia e noite, noite e dia. E Deus falou, mas que povo orgulhoso. É interessante porque Faraó até fez uma proposta. Se o problema de vocês é culto, adora lá fora. É quarta-feira, quinta-feira, domingo, quando vocês querem fazer o culto? Numa tenda lá fora. E vocês adoram o Senhor, vai lá, termina o expediente, depois volta para trabalhar. E tem gente que achou a ideia boa, falou, Moisés, isso pode ser bom para nós, porque aqui já é confortável. É ruim, mas é bom. É ruim, mas é bom. Você conhece gente assim que, tá tudo bem, não, é assim mesmo. Não, deixa, estou acostumado. Ei, está repreendido em nome de Jesus. Amém? Tem negócio de estou acostumado não, amém? Então, tem gente que pode receber o perdão, mas continua vivendo como culpado. Parece que tem uma dívida impagável. Ei, a palavra para você hoje é tetelestai. Está consumado. Já não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Pode ser amado pelo pai e continuar se apresentando como órfão. Você conhece filho no domingo e órfão na segunda? Domingo ele sai daqui dizendo, meu pai é bom, meu pai é maravilhoso. Segunda-feira vive como se não tivesse pai. Atormentado pelos pensamentos e pelas dores. Pode ter um futuro diante de si, ainda andar como alguém que espera o pior. Não, por que você está assim? Não, estou esperando o pior. Você não tem fé? Não, tenho fé, mas eu tenho que me preparar para o pior. Ei, querido, a gente olha para o futuro, a gente olha para as boas novas, a gente olha com muita fé. Amém? Em falar em esperar para o melhor. A sala do prédio ali do lado ali desocupou, onde era o jiu-jitsu ali. Eu olhei para ali e falei, Senhor, isso é bom para nós.
Eu consegui enxergar muitas crianças dentro daquela sala. Pastor, você é doido? Demais. Mas eu olhei com muita fé. Adivinha quem vai pagar isso? Olha para quem está do seu lado e sorria para ele. Amém? Fique triste não, a turma de manhã também vai ajudar, então. Mas se você quiser pagar sozinho, Deus te abençoe e te prospere para isso. Então como é... Oi? E os que estão de férias também. Então é importante nós entendermos isso. Deus, ele não reforma cativeiros. Quem é do tempo da calça remendada aqui, que a mãe botava na máquina Singer, né? A calça dava uma rasgada, uma puída, aí pegava um pedaço de um jeans, um pano lá e tchac, 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 e fazia lá o remendão na calça. Mãe, tá feio, meu filho, é o que tem para hoje. Não era bíblico, mãe, porque a palavra do Senhor diz assim: Deus não põe panos novos em panos velhos. Então não era bíblico. Eu sei que a senhora está assistindo, então esse recado é para a senhora. Porque Deus está dizendo para mim, eu não posso pegar algo novo, eu não posso entregar algo novo numa estrutura que não suporta isso. Porque é incompatível. É incompatível, não tem como expandir, não aguenta pressão, não aguenta expansão, porque quando expande, o novo permanece, o velho se parte, o velho se rompe. Então Isaías, ele não está apenas confortando você no deserto, ele está falando para mim e para você: eu vou colocar um caminho no deserto, porque o deserto é exatamente o lugar onde não deveria haver caminho. Então se você está no deserto, tinha uma imagem aí, não tinha, Lucas? O que aconteceu com ela? O deserto é o lugar onde as marcas desaparecem, as referências perdem a alma. É como você olha assim: eu não sei para onde ir, eu não sei para onde ir, eu não tenho a direção para onde ir. Então como é importante a gente discernir isso. Mas Deus declara: eu crio o caminho aonde não existe. Eu crio o caminho onde não existe. O deserto é o lugar do offline. Você fala: meu Deus, eu não estou enxergando nada, eu não estou entendendo nada. E Deus está falando assim: olha para o céu, olha para o alto. Não sei se você sabe, alguns salmos, eles são característicos de uma situação específica. Os romeiros, eles vinham trazendo seus produtos para fazer as suas vendas. E para passar de um lugar para o outro, eles passavam entre montes. Entre montes significa que eles passavam entre duas montanhas. E os salteadores, os ladrões, eles sabiam que se cercasse ali, não tinha como fugir. Mas eles tinham que continuar a sua jornada. E para continuar a jornada, sabe o que eles falavam? Eles falavam assim: nós elevamos os nossos olhos. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. E eles continuavam atravessando o monte, confiando que o Senhor ia os guardar naquela travessia. Então, como é importante entender isso? O deserto é um lugar onde você olha para o céu. Não olha para a lateralidade, não olha para a distância, não olha para a temperatura. Olha para o céu. Senhor, estou aqui, eu preciso te achar onde eu estou. Eu preciso te encontrar onde eu estou. Eu preciso discernir esse lugar onde eu estou. Por quê? Porque Deus declara: eu crio o caminho onde não existe. Então há momentos em que Deus não melhora o velho sistema, Ele inaugura uma nova realidade. Quantos aqui estão esperando a inauguração de uma nova realidade? Quantos aqui estão ansiosos por isso? Eu queria alguém pregando para mim assim: meu Deus do céu, eu estou falando para mim mesmo. Eu sonhei com essa mensagem, eu falei: Deus, essa mensagem é para o meu coração, eu vou abrir o meu coração falando com a igreja sobre o que eu espero do céu aqui na terra. Amém? Por isso que eu estou tão empolgado. Então, Deus não reformou o Egito para Israel, para que Israel vivesse melhor como escravo. Deus tirou Israel do Egito. Deus não negociou com o faraó um cativeiro mais confortável. Ele quebrou o domínio de faraó. Deus não chamou Lázaro para aprender a conviver melhor com o seu túmulo. Ele disse: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Há pessoas que estão pedindo a Deus para deixar o cativeiro mais suportável. Ai, Deus, melhor aqui. Não, querido, não tem esse negócio de mais suportável, não. Deus está dizendo para você hoje: eu não vou decorar a sua prisão. Nada de botar quadro, nada de botar arranjo. Amém? Nada de tentar se adequar num ambiente de caos. Ei, Deus não vai decorar a sua prisão. Ele vai abrir a porta. Porque existem estruturas que precisam de ajuste, mas existem estruturas que precisam de ruptura. Há pactos internos que não precisam de terapia espiritualizada, precisam ser renunciados diante de Cristo. Tem hora que você tem que olhar com sinceridade
diante de você mesmo e falar assim: eu estou guardando algo dentro de mim que eu preciso renunciar, que eu preciso entregar, eu preciso cancelar. Há narrativas que não precisam ser suavizadas, elas precisam ser quebradas pela verdade. Ei, querido, pecado é pecado, e ponto final. Não dá para suavizar. Não, veja bem, pastor, não é tão... Não, pecado é pecado. Eu falo que a diferença de um ladrão de caneta e um ladrão de banco é a ousadia. Todos os dois são ladrões. E se a polícia pegar, vai ser preso da mesma proporção. Mas só porque roubou uma caneta, querido, faltou foi só coragem, porque o desejo dele era pegar algo maior. Amém? Então, não dá para suavizar, não dá para fazer de conta que não é pecado. Pecado é pecado. E pecado nos afasta de viver a realidade do céu aqui na terra, nos afasta de ser visitado pelo céu. Então hoje é um culto de rompimento, de ruptura. A ideia de que nada muda é romper com a crença de que sua família será sempre assim, com a mentalidade de que você nasceu apenas para resistir, é romper com a voz que diz que Deus faz com os outros, mas não faz com você. Ei, pastor, estou cansado de ver os outros ser abençoados e não acontecer nada na minha vida. Hoje chegou o seu dia. Amém? Não é porque Deus mudou, não, é porque você mudou a sua percepção. Vai mudar o diálogo interno, vai mudar a conversa interior, vai mudar o que você traz de dentro para fora. Então, a ruptura é romper com a falsa humildade. O medo você chama de prudência. Não, eu sou prudente. Não, você está com medo. A autoproteção você chama de segurança aquilo que é prisão. É o medo tomando conta. Gente, aonde o medo deixa de ser saudável? Quando começa a exercer domínio. Deus diz: eu não te dei um espírito de medo, mas um espírito de ousadia. Amém? Romanos 12:2, eu gosto muito desse texto, porque não vos conformeis. Que formato você está assumindo? Que formato? Que modelo? É como essa água. Ela está no formato que eu colocar. Ela tem o formato do copo, porque está aqui. Se eu botar em cima desse púlpito, ela assume o formato do púlpito. E tem gente que está assumindo formas, e essas formas estão desalinhando ele do céu. Pensamentos que são contrários, pensamentos que são concorrentes, que conspiram, ervas daninhas que vão crescendo, vão ganhando proporção e dimensão. Então Romanos 12:2 não fala de uma maquiagem comportamental, ele fala de transformação. Ele fala de mudança de estrutura. É quando a mente deixa de concordar com o cativeiro e começa a concordar com Deus. O discurso muda. O discurso muda. A esperança começa a renovar. Você começa a ser renovado pela esperança. Você começa a ser renovado pela expectativa de que Deus continua sendo Deus. Amém? Então essa mensagem não é para tocar as suas emoções. Eu vou fazer essa mensagem em 2 domingos. Amém? Então, se você quer saber como termina, você vai ter que vir domingo que vem. Porque Deus quer confrontar a sua estrutura. Porque se a sua estrutura não muda, porque a palavra nova volta para o mesmo ciclo. E é bíblico. Você abre a Bíblia e está assim: de novo fizeram aquilo que não agradava ao Senhor. De novo. Chora no altar, mas continua pensando como escravo. Sente a presença no culto, mas na segunda-feira volta a negociar com a mentira. Como que o Espírito pode habitar nesse ambiente? Então, mas quando Deus muda a estrutura, a pessoa não apenas sente algo, ela se levanta de forma diferente, ela volta para casa de forma diferente, ela conversa de forma diferente, ela decide. Eu gosto muito de música, mas eu penso que os nossos cultos estão muito entristecidos com algumas músicas, porque estar na presença de Deus é alegria, é expressão de alegria, é expressão de contentamento. E as nossas canções precisam expressar o contentamento da alma. Amém? As nossas canções precisam contemplar. Existem música para todo momento. Amém? Mas eu estou entendendo que nós estamos chegando no momento em que as canções elas precisam ser canções de quem está indo para uma luta. Quem está indo para uma batalha. É chegar na sua casa e meter o pé na porta e falar: agora chegou a batalha. Agora chegou, né? Jeová é o seu cavaleiro, que cavalga para vencer. Todos os meus inimigos cairão diante de ti. Sabe, é você começar a guerrear.
E tem uns corinhos de fogo aí mesmo, que você tem que começar a sapecar lá na sua casa, para mudar o ecossistema, amém? Porque a gente põe umas músicas, e é lícito, todas as canções têm o seu lugar, amém? Que te deixa mais down. Você começa a ouvir, começa a ficar triste, começa a chorar, e começa a ficar choroso, e começa, ao invés de você ir para a guerra, você fica ali. Não, essa palavra é para você acordar. Desperta tu que dorme, amém? O destino, você não foi salvo apenas para algo, você foi salvo para algo. É apontar o destino, porque se a mensagem só fala de dor, ela pode curar, mas não te envia. Se ela fala de libertação, ela pode abrir a cadeia, mas não mostra o caminho. O Evangelho não apenas nos tira do lugar, ele nos conduz para a nossa vocação. Israel não saiu do Egito apenas para deixar de ser escravo. Ele saiu do Egito para se tornar o povo de Deus. Ei, se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus. Eu quero falar com você que perdeu a expectativa. Você será reconstruído, por quê? Para carregar a presença, revelar Cristo, manifestar o reino de Deus, aonde Deus te colocou. Então Deus te confiou uma estrutura, Deus te confiou uma ambiência, Deus te confiou uma unção. Estávamos conversando ali na entrada. Não existe unção para não fazer nada. Não existem orações, Deus me visita, mas visitar você para quê? Não existe unção para não fazer nada. A unção é para que nós façamos em nome de Deus. Então, se você quer alguma coisa do céu, Deus está querendo passar por você para que, através de você, alguma coisa aconteça. Então, como é importante servir a Deus. Quando eu digo servir, não é servir no culto apenas. É servir em todos os lugares onde você está posicionado. Você ser uma voz de Deus onde você está plantado. É nisto que consiste a manifestação do céu aqui na terra. É você ser um testemunho daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus fez. E você passa a se tornar um fluxo natural da graça e do favor de Deus. Não é por merecimento e nem por obras. Mas se Deus precisa passar por algum lugar, por que não por você que se dispôs? É quem creu na nossa pregação, Senhor. Quem ouviu a nossa palavra e acreditou naquilo que pregamos. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É o céu passando por você. E quando o céu passa por você, sabe o que acontece? Coisas sobrenaturais acontecem sobre a sua vida. Portas que pareciam impossíveis de ser abertas, elas, de maneira sobrenatural, elas começam a se manifestar. É impossível você ter a presença de Deus consigo e essa presença não transformar a sua ambiência. E essa noite é uma noite onde eu quero, de fato, dizer para você: Deus está fazendo sim uma coisa nova. Mas para isso eu preciso desconsiderar muita coisa. Muita coisa que eu ouvi, muita coisa que eu experimentei, muita sentença, muitos decretos. E você vai olhar com esperança, amém? Você vai olhar com esperança. Eu quero que você, em fé, durante essa semana, pegue tudo aquilo que você precisa ver transformado. Alguém está precisando de milagre? Alguém precisa do sobrenatural? Alguém precisa que o céu visite alguma situação? Ei, querido, pegue tudo aquilo que você precisa do favor de Deus e apresente isso diante do céu. Senhor, eu quero abandonar para trás toda a descrença, toda a possibilidade de tristeza na minha alma, para começar a experimentar aquilo que o Senhor tem para mim como sendo uma verdade. Uma semana de propósito. Nós estamos iniciando aqui, caminhando para o fim do primeiro semestre. E que esse mês de junho seja um mês de virada, de propósito, um mês de avanço, um mês de consagração. Talvez o que você precisa fazer é jejuar. Jejuar. Jejuar como? Sacrificando a carne. Eu sei que para alguns é difícil por conta do trabalho. Então jejua de rede social, tire interferência. Faça um sacrifício, querido, de alguma coisa que de fato vai fazer com que você escute Deus. Troque a distração pela leitura da palavra. Amém? Eu falo que a rede social vai servir só para uma coisa, para mostrar para você que você tinha tempo. Porque quando a gente conversa com as pessoas, eu não tenho tempo, pastor. O celular te denuncia quanto tempo você ficou ali. Tempo nós temos. A gente só não quer
fazer o que tem que ser feito. Então meu convite para você é: vamos ouvir Deus falar como nunca, porque Ele quer te levar para viver uma nova fase. Amém? Amém? Feche seus olhos, vamos adorar ao Senhor. Eu quero viver algo novo. Sim, Pai, queremos viver algo novo, Pai. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Algo novo. Diga: Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. incendeia, incendeia. Yeah! Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Oh, oh, oh. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia. Eu quero viver, eu quero viver. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Yeah. É interessante porque o apóstolo Paulo foi um monstro. Ele escreveu tudo aquilo que a gente ministra hoje, ou seja, mais da metade do Novo Testamento foi escrito por ele. E ele me traz uma instrução tão simples em tudo isso que ele fez. Ele fala assim: não que eu tenha conquistado todas as coisas, nem tudo que eu tentei fazer deu certo para mim, nem toda porta que eu bati abriu, mas uma coisa eu faço: eu me esqueço das coisas que ficaram para trás e eu prossigo para o alvo. Existe um alvo para você chegar, querido. Existe um lugar para você alcançar. Existe um lugar onde a redenção vai acontecer. Existe um lugar onde você vai ser redimido. Existe um lugar onde o sim e o amém de Deus já foram liberados. Então não permita que o não de hoje, não permita que a circunstância de agora impeça você de alcançar aquilo que Deus te chamou. Amém? Eu quero viver Algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Não presos no passado, não presos mais em algemas e correntes, em histórias antigas. É Deus dizendo para mim e para você: olha para o novo. Eleva os teus olhos, olha para o novo. Alimenta o seu coração de esperança.
Não olhe para aquilo que está à sua volta. Não olhe para a circunstância. Não olhe para o momento atual. Olhe para o novo. Olhe para aquilo que eu estou construindo. Olhe para aquilo que eu já te prometi. Fica com os teus olhos na promessa. Fica com os teus olhos na promessa. Porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? Eu creio muito nessa palavra. Eu estou esperançoso. Eu falo, Deus, eu estou esperançoso de que alguma coisa de sobrenatural vai acontecer. Não como uma palavra de efeito, mas como uma convicção no meu coração de que algo há de acontecer sobre as nossas vidas. Amém? 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 Uma semana para enfrentar, mais uma semana para vencer. Amém? Uma semana para enfrentar, mais uma semana para vencer. Diagnósticos para serem mudados, portas para serem abertas, sentenças para serem mudadas, porque Deus continua sendo Deus. Aí, vira para quem está do seu lado, porque você está com o seu coração cheio de esperança, e diga para ele: olha, Deus continua sendo Deus, e tudo aquilo que Ele prometeu, alimenta no seu coração, porque vai se cumprir. Amém? Aleluia. Amém? Amém? E nós somos daqueles que perseveram. Amém?